primeira vez pessoas trans puderam usar seus nomes sociais. O PT foi o primeiro partido a eleger uma pessoa LGBT e em 2021 é o partido com mais LGBTs eleitos em todo o Brasil. Não se sinta afetado pelo afeto, gênero ou orientação sexual de outra pessoa. Todos merecem ser amados e respeitados. Basta de LGBTI-fobia. 17 de maio, Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. Fala pessoal, boa noite, estamos começando a primeira edição do Todas as Cores. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou o William De Luca, jornalista, e vou estar aqui no Todas as Cores todas as semanas com vocês, em outros programas da TVPT, esse projeto fenomenal que a gente está começando nessas últimas semanas. Vocês têm acompanhado aqui, a gente tem feito as transmissões da CPI da Covid, por exemplo, um trabalho brilhante de jornalismo, recebendo convidados. Estreamos semana passada um programa da Liga Preta falando sobre o combate ao racismo. Sexta-feira a gente estreou o programa de cultura para falar sobre as transmissões da CPI da Covid, por exemplo, um trabalho brilhante de jornalismo, recebendo convidados. Estreamos semana passada um programa da Liga Preta falando sobre o combate ao racismo. Sexta-feira a gente estreou o programa de cultura para falar sobre políticas culturais. E agora a gente está estreando hoje, nesse dia importantíssimo para a gente, o Todas as Cores, que é um programa que vai falar sobre identidade de gênero, orientação sexual, sobre diversidade e combate à intolerância. Então, quero começar agradecendo aqui esse espaço que o PT abre para essa pauta tão importante para a gente. Agradecer ao nosso secretário de comunicação, Gilmar Tato, a nossa presidenta Gleisi Hoffmann e também a nossa secretária de Direitos LGBT Nacional, a Janaína Oliveira, que está aqui com a gente hoje, mas por conta de um problema da agenda não está aqui com a gente, mas em nome dela também aproveito para agradecer a todos que estão assistindo e aos nossos convidados que vão participar desse Todas as Cores com a gente nessa segunda-feira, dia 17 de maio. Como eu falei, esse programa vai estar aqui todas as semanas. Os dias e horários a gente está ajeitando ainda. É uma grade que está sendo construída de forma muito orgânica aqui na TVPT. Então a gente vai ter ainda umas mudanças de horário, mudança de dia, mas vocês vão acompanhando aqui que a gente vai trazendo todas as novidades para vocês. Todas as semanas a gente vai estar aqui nesse espaço recebendo convidados, comentaristas para discutir os principais assuntos do momento em relação à comunidade LGBT+, e contar, é claro, com a sua participação, que pode interagir nos comentários aqui do lado e também mandando conteúdo para a gente. Depois eu explico melhor como é que você pode mandar conteúdo para participar de Todas as Cores. Bem, nós marcamos a estreia desse programa para hoje, porque ele é um dia muito importante para a comunidade LGBT, é o Dia Mundial de Combate à Homofobia. Em 1990, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Foi um passo muito grande para a garantia da dignidade e dos direitos dessa nossa comunidade. A gente ainda tem muitos problemas. Ainda hoje, 2021, pelo menos 69 países criminalizam atividades afetivas sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo, conforme o relatório publicado em dezembro do ano passado pela ILGA, que é uma entidade internacional que trata sobre direitos LGBT. Nessas nações, homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais podem ser presos ou até mesmo condenados à morte. A gente acha que é uma realidade muito distante da gente, né? A gente fala sempre sobre a Arábia Saudita, Iêmen, os países do interior da África, mas a gente tem países na América Latina e no Caribe que também ainda condenam essas relações entre pessoas do mesmo sexo. A Jamaica é um exemplo, Granada, Trindade e Tobago, países muito próximos da gente, então é uma realidade mais próxima do que a gente imagina. Por outro lado, a gente teve avanços de direitos em vários cenários, né? União civil entre pessoas do mesmo sexo, adoção de crianças por casais homoafetivos, que também garantiram novas perspectivas para esses casais e para essas famílias. Inclusive, aqui no Brasil, a gente teve, em 2019, a aprovação no STF, né, o julgamento no STF que garantiu a homofobia como crime na Constituição. Então, foi um avanço importante também, mas a gente tem muito o que caminhar. Já falei bastante, agora eu sou só o condutor desse nosso bate-papo aqui. Quem vai conversar mesmo com a gente são as pessoas que eu vou chamar agora, que eu tenho muito prazer de estar nessa estreia do Todas as Cores. Eu começo chamando o Guilherme Terrini, que é
educador, e ele é muito conhecido por vocês como por seu alter ego, né? Como a Rita Von Hunt, que é uma drag queen que todos amamos. Gui, obrigado por ter topado o nosso convite na estreia do Todas as Cores. Imagina, é um prazer estar aqui nessa data importante, com essas pessoas importantes que estão aqui hoje, e sempre aceito seus convites, De Luca. Obrigado, Gui. A gente está também com uma amiga muito querida, estou com saudade dela, espero que a pandemia passe logo para poder dar um abraço, um cheiro nela aqui em São Paulo, com a vereadora Carla Aires, do PT de Florianópolis, eleita agora na última eleição de 2020 e assumiu o mandato agora em janeiro. Carla, é um prazer imenso estar com você de novo. A gente já teve várias lives aqui do PT, né? Mas é um prazer estar com você aqui de novo. Obrigada, Will, obrigada à TV PT, obrigada ao nosso Partido dos Trabalhadores. Também é uma honra estar abrindo esse programa Todas as Cores contigo, com o Gui, com a Débora. É um projeto que nós vimos embrionário e nascer aos poucos, né, desde a pré-eleição de 2020, que agora desabrocha e, sem dúvida nenhuma, tem uma importância fundamental no momento que a gente está vivendo. Obrigada, Carla. E a gente está também com a presença da psicóloga, ativista e secretária estadual LGBT do PT em Alagoas. A gente tentou trazer uma diversidade regional, é uma preocupação nossa aqui também trazer pessoas do Brasil inteiro, de todas as cores, de todas as raças, de todos os sotaques e orientações sexuais também. Então a gente está aqui também com a Débora Alves, que é secretária LGBT do PT em Alagoas. Débora, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, De Luca, obrigada pelo convite, obrigada à Secretaria Nacional LGBT, aos convidados e convidadas que estão aqui. Vamos debater, né, esse tema que é tão importante para nós, né, é uma questão de vida esse debate. Então, me sinto muito feliz de estar aqui para endossar, né, esse debate tão importante. Obrigada, vamos para o debate. Eu que agradeço, Débora. A gente agradece você ter topado o nosso convite. Agradecendo quem já está assistindo: Nayá Stephanie, Cláudia Maria Souza Ávila, Alessandro Gonçalves, Cláudio Alves, Dan Souto, quem mais? Maria Regina Bernardo, Sueli Lúcio, Dirce Conrado Veiga. Eu tenho medo de ler esses nomes, tem aquelas pegadinhas às vezes, mas eu sou uma pessoa de muita coragem. Antônia Rodrigues, Gé Oliveira, Rafael Brito, Deia Zulu, mandou aqui: salve o respeito com a população que só quer ser feliz, amar e ser amada e não ter suas pautas usadas como moeda de troca sem objetificação. É isso mesmo, Deia, é a nossa única intenção. Vocês comentem aqui do lado, a gente está quase com 100 pessoas assistindo já, comentem de que cidade vocês estão falando e podem comentar também sobre o tema de hoje, sobre esse Dia Mundial de Combate à Homofobia. Antes de começar, eu quero que a gente ouça um videozinho da nossa secretária nacional LGBT do PT, a Janaína Oliveira, que mandou para a gente um vídeo falando sobre a importância desse dia e sobre esse debate que a gente vai fazer aqui. Vamos assistir. 17 de maio é o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Não poderíamos deixar de lembrar o legado do PT na execução de políticas públicas de combate à violência e à discriminação contra a população LGBTI+, no Brasil. Como o programa Brasil Sem Homofobia, a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, o reconhecimento dos direitos de casais do mesmo sexo no Serviço Público Federal, a criação do módulo Disque 100 para a população LGBT e a realização da primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT. Em 2013, o Sistema Único de Saúde, o SUS, passou a contemplar o atendimento completo para travestis, transexuais e transgêneros, como terapia hormonal e cirurgias. A identidade de gênero passou também a ser respeitada com a inclusão do nome social no cartão do SUS, entre tantas outras medidas que foram neste atual governo desmontados. Em um período tão adverso que vivemos, com um governo que tem promovido o desmonte das políticas públicas para as populações mais vulneráveis, negacionista, LGBTfóbico e genocida, nós LGBTI+, continuaremos na luta pela vida, vacina, educação, trabalho e renda. Basta de LGBTfobia e fora Bolsonaro. Obrigada, Jana, pela participação. Janaína, uma
uma figura muito importante no PT para trazer esse debate e tem feito isso de maneira brilhante na Executiva Nacional do Partido. Quero aproveitar para agradecer também ao Rodrigo, que está aqui no cantinho, vocês estão vendo o Rodrigo aqui no cantinho, e também a Viviane, que vai acompanhar a gente durante essa transmissão. O PT tem essa preocupação em ter sempre intérprete de Libras aqui em todos os programas para a gente poder incluir também essas pessoas que acabam ficando sem poder acompanhar esses programas junto com a gente. Então, agradecendo, Rodrigo, obrigada, Viviane, coraçãozinho para vocês, obrigado por estar aqui acompanhando a gente. Vamos começar com o nosso debate propriamente dito. A gente falou sobre o nosso cenário hoje no Brasil e no mundo em relação ao direito LGBT. Eu queria saber como é que vocês têm acompanhado, já a gente vai trazer outros vídeos de pessoas que responderam uma pergunta. Como é que está sendo ser LGBT em tempos de fascismo escancarado? Nunca foi fácil ser LGBT no Brasil e no mundo, sempre foi muito difícil. Não é que quando a gente teve a vitória do Bolsonaro em 2018, virou uma chavinha e aí nós passamos a ser homofóbicos. O Brasil sempre foi homofóbico, o mundo é homofóbico, transfóbico e intolerante. Mas a gente teve, obviamente, a ascensão de uma figura assumidamente homofóbica à presidência da República. Eu queria saber como é que vocês estão vendo esse momento que a gente tem passado no Brasil e no mundo com a ascensão de outras forças de extrema-direita também em outros países. Vamos começar com o Guilherme. Bom, eu para começar esse turno de fala, acho importante que a gente situe o momento que a gente está vivendo, né? O Jean Willis, ele precisou se exilar do Brasil. Mais recentemente, a Beni Brioli, que foi a vereadora com maior número de votos em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Vereadora pelo PSOL, ela precisou também sair do país devido a ameaças contra a integridade física e a vida dela. A gente passa por um período importante e crucial na cruzada pelos nossos direitos, pelo nosso reconhecimento enquanto seres humanos, cidadãos, e pela nossa realidade, nossa condição de gênero e de sexualidade como condições de existência, né? São condições de seres humanos, e como o De Luca começa falando no programa, muitos lugares do mundo ainda criminalizam e punem, né? Alguns lugares punem com pena capital, né? Com pena de morte. Acho que talvez uma indicação aqui, e para a gente fazer esse debate apoiado, né, em pessoas que estão pensando essa questão, a Maria Clara Araújo, que é professora, pedagoga, uma mulher trans, nordestina, uma mulher negra, muito importante aqui no Brasil, uma amiga querida minha. Ela agora é também colunista como eu para a Carta Capital, e a primeira coluna dela para a Carta Capital fala um pouco sobre isso. Como e de qual forma, mesmo dentro das esquerdas, a gente ainda tem as nossas pautas, vidas, denúncias vistas como uma espécie de segundo plano. Né? Na sua coluna, a Maria Clara ressalta o ponto de que falta escuta ativa nos nossos companheiros e nos nossos camaradas dentro de um campo político. Né? Como durante o governo Bolsonaro, os desmontes e as perseguições, e aqui eu estou falando como educador e como artista, né? Posso falar um pouco sobre a Secretaria da Cultura e o que aconteceu, mas como esses ataques, esses desmontes, essas perseguições ainda são vistas de forma majoritária, de forma ampla, como se fosse uma espécie de cortina de fumaça, né? Como se fosse uma espécie de manobra de atenção. E na verdade não, né? O que a gente está fazendo ao fazer essa denúncia, essa luta, é denunciar um projeto de país. Né? E isso que a Maria Clara coloca muito bem na coluna dela, de que a gente luta contra um projeto de nação, né? Um projeto excludente, um projeto violento, um projeto genocida. E as nossas vidas, elas não são menos importantes, as nossas pautas não são menos importantes, para que a gente as pense como cortina de fumaça, né? Como cada vez que a ministra Damares faz uma declaração absurda, como cada vez que isso declaradamente ocorreu, né? Na então Secretaria de Cultura, quando a Regina Duarte esteve
à frente da secretaria, infelizmente, a proibição, né, orientada pelo Bolsonaro de qualquer projeto de cultura que levantasse a bandeira LGBTQIA+. A gente conseguiu reverter isso devido à luta, né, dos nossos congressistas, em especial a Jandira Fegali, com a aprovação da Lei Aldir Blanc, né? A gente, via Lei Aldir Blanc, consegue revitalizar e dar sequência a projetos de cultura que falavam sobre, falavam para pessoas LGBTQIA+. Eu acho que isso é de extrema importância para que a gente entenda que em momentos como esse e em lugares como o lugar que a gente vive, né, os nossos países dentro da periferia do capitalismo, a nossa luta, ela é uma luta constante, né? A luta pelos nossos direitos, pela nossa vida, pelas nossas vozes, pela nossa validação, é uma luta constante. E é muito importante começar o nosso debate salientando esses pontos para que as pessoas não se esqueçam que nenhum direito nessa democracia capenga que a gente conhece, né, nessa democracia liberal, representativa, de interesses burgueses, nessa democracia de venda de interesses, de acordão, nenhum dos nossos direitos é definitivo. E tudo que a gente tem é uma luta constante pela manutenção da nossa estabilidade, dos nossos direitos, da nossa vida. Débora, a gente tem tentado trazer aqui para esse programa uma diversidade também entre os participantes, né? A Débora é bissexual, o Gui é gay como eu e a Carla, ela é lésbica. Então a gente tentou trazer também para entender essa complexidade. Aqui a gente vai ter também a participação de um falar que são trans, que são travestis, para dar também essa dimensão em relação a toda a comunidade LGBT. Débora, além de ser uma mulher LGBT, você é uma mulher nordestina. E a gente adiciona uma outra camada nesse rio de intolerância que a gente está afundado nesse país. A gente tem um presidente claramente homofóbico, mas também é claramente machista e claramente xenofóbico contra os nordestinos. Aí do Nordeste, como é que você tem visto esses tempos que a gente vive para os LGBT nordestinos? Olá, Deluca, olá todo mundo, mais uma vez. Super importante isso que você traz, né? Porque a pergunta inicial foi LGBT nos tempos de Bolsonaro. E aí cabe a nós localizar quem é esse LGBT que a gente está falando. Porque aí, como você traz, nós temos uma gama, né, de identidades que perpassam a nossa existência. Aqui eu posso falar como mulher negra, bissexual, nordestina, né, de origem periférica. Enfim, tem uma série de elementos, né, de identidades políticas que eu vou afirmando e vou me localizando nos espaços onde eu circulo. Isso tem um peso, né, específico, porque quando a gente tenta visibilizar esse lugar, né, de ser negro, de ser LGBT e viver num país que afirma e escolhe como política de Estado, né, um sujeito que vai conduzir uma visão que é nitidamente racista, LGBTfóbica, enfim, uma série de elementos, né, que intercruzam aí o nosso processo vivido, a gente vai sentir aí carregar uma marca que ela é histórica e que ela não só começa aqui. Esse mês a gente comemora uma série de processos e visibiliza, né, comemora como um sentido de ressignificar todo um conceito e todo um contexto que tenta apagar nossa existência, e a gente comemora ressignificando, mas também a gente denuncia um processo de exclusão social que é estrutural e estruturante,
né, e que não atinge só LGBTs, mas também um conjunto da sociedade que foi colocado como o outro, né, o outrificado, aquele sujeito a quem a gente não vai legitimar no seu modo de vida. Esse momento demarca essa luta e afirma todo o nosso compromisso em visibilizar, né, que existimos na nossa condição de LGBTs, de mulher negra, né, na nossa condição de nordestinos e nordestinas, ou seja, é um contexto de afirmação, né, dessa existência, e que hoje vai se visibilizando dentro de um processo que é claramente conduzido por políticas genocidas e políticas de morte, né, que se amplia não só quando a gente demarca a nossa identidade como LGBT, negro, mulher, nordestino, mas também quando a gente demarca condições básicas de existência, né, porque a política genocida do Bolsonaro, quando ela nega educação, quando ela nega acesso à saúde, quando ela nega acesso ao bem viver, ela está condenando todo um processo que focaliza apenas no ser LGBT, né, mas de garantias básicas de vida. A gente está em um contexto de pandemia onde a máxima é ficar em casa, né? Mas para muitos LGBTs, ficar em casa é viver um cenário de sofrimento e dor, é viver em um contexto, em um ambiente que não acolhe e que não recebe. Então, são processos que se articulam e vão além, né, só de demarcar a nossa existência, mas de garantir também o nosso bem viver a nível completo, né? Tanto envolvendo a nossa ação enquanto LGBTs, que é uma ação que deve, né, tomar um caráter político de afirmação da existência, mas também da nossa garantia de vida, né, enquanto sujeitos. Carla, você está em Florianópolis, a gente está horrorizado com mais uma história de assassinatos de LGBTs, né? Não sei se todo mundo está acompanhando, tem uma denúncia, né? Tem um homem sendo procurado no Paraná e Santa Catarina por ter matado 4 LGBTs, 4 homens gays. Ele já está sendo, atualmente, ele está sendo considerado um matador em série, um serial killer, né? E ele está sendo procurado no Paraná e em Santa Catarina depois de ter matado pelo menos 4 pessoas. Ele só foi identificado graças a uma vítima que conseguiu sobreviver a essa tentativa de homicídio. Aí no sul do Brasil, que ainda é uma região muito conservadora, uma região que ainda tem essas características muito fortes de intolerância em relação a outras minorias, racismo, a xenofobia, mas também em relação à LGBTfobia. Eu quero saber, você que está agora em um cargo como vereadora em Florianópolis, como é que você tem visto a nossa situação no país e aí especialmente na região sul? Pois bem, De Luca, dizer aqui boa noite novamente, né? Não só ao Gui, a Débora e a ti, mas também a todo o pessoal que está nos acompanhando pela TVPT, pelo YouTube, que tem entrado aí para acompanhar essa live. Saudar esse espaço também, parabenizar sempre o nosso partido, à disposição do nosso secretário Gilmar Tato, da nossa presidenta Gleisi, em pautar os temas relacionados à diversidade sexual e de gênero, e em especial a minha e nossa secretária Janaína Oliveira, que tem sido historicamente uma árdua militante partidária em construir esses momentos, esse espaço e nos conectar. Antes de responder essa pergunta sobre o Sul aqui, De Luca, eu queria pegar um gancho na fala do Gui sobre a questão dos nossos direitos serem sempre um estado de vigilância nossa, né, em reafirmar a necessidade de buscarmos esses direitos. E queria prestar aqui não só a nossa homenagem aos familiares e às vítimas da Covid, mas lembrar que se nós estamos, nesse 17 de maio de 2021, fazendo esse debate, trazendo essas reflexões, é que muitos militantes e muitas militantes abriram esses caminhos para que a gente chegasse aqui, né? Os nossos passos vêm de longe, os nossos
corpos tombam no asfalto há muito tempo, e que hoje a gente é produto de uma história, e que é uma história, e ela é sempre cíclica, né? Tivemos alguns momentos em que almejamos sonhar com uma sociedade mais tolerante, mais democrática em relação aos nossos direitos, mas aqueles e aquelas que nos aniquilam e são contrários a essa noção de sociedade, quis que fosse diferente. E hoje esse cenário de fundamentalismo que a gente vive no país, ele é reação à ousadia da nossa luta, né? E essas violências que a gente tem sofrido ainda mais, eu vejo também como reflexo de que estávamos colocando, né, as reflexões nos trilhos deste país. Aqui em Florianópolis, saiu ontem mais um dos relatórios dos esforços, né, ainda que militantes, de levantar as mortes LGBTI+, no Brasil. E Florianópolis hoje é palco de 80% da violência e do assassinato contra LGBTI+, no estado de Santa Catarina, e eu estou justamente vereadora na capital desse estado, né? O que acontece hoje em Curitiba, ação sexual, identidade de gênero, e a luta e os valores patriarcais, eles sustentam a sociedade capitalista. Os valores da monogamia, da heterossexualidade sustentam a sociedade capitalista e, portanto, se a gente quer derrubar uma sociedade capitalista, a gente tem que começar a romper com os valores que a sustentam. E acho que é importante, esse espaço, ele possibilita isso. Aqui, a gente tem feito muita resistência, né? Ser um corpo lésbico em uma Câmara Municipal da capital, ele tem prós e contras, né? Algumas companheiras, infelizmente, têm sido perseguidas pelo país afora, a exemplo da Beni, né? E não por acaso esses corpos trans, lésbicos, que têm sido majoritariamente perseguidos nesse contexto, são também corpos negros. Então há uma relação entre a interseccionalidade desses preconceitos, né? E também periféricos. Aqui nós não passamos por momentos de tanto preconceito direto como o que várias companheiras sofreram. E hoje foi interessante observar a dinâmica da sessão da Câmara, que eu estou saindo agora, né? Entrei aqui, porque vários vereadores e vereadoras pautaram o 17 de maio. Talvez se eu não estivesse, o meu corpo não estivesse aqui, esse tema não seria pautado, né? Então a importância da gente se colocar nesse espaço como resistência. E para finalizar, eu queria deixar registrado aqui até o meu repúdio a três, na verdade, recentes, que aconteceram em Santa Catarina e em Florianópolis de quinta-feira para cá. O primeiro é que na quarta-feira, 13 de maio, que foi o dia de luta do povo negro, houve uma manifestação nas ruas de Florianópolis pela denúncia, né, do racismo na nossa sociedade. E no mesmo horário em que estava acontecendo a manifestação, no centro da cidade, foi capturado um vídeo numa região nobre aqui na Beira-Mar, em que um homem vai até a sua sacada e balança repetidas vezes uma bandeira com a suástica e faz uma apologia pública e notória ao nazismo. E nós estamos denunciando isso, e isso compõe esse contexto que a gente está discutindo aqui. Um segundo caso é que no mesmo dia, uma exposição de um artista aqui chamado Bruno Barbie foi censurada em uma galeria de um shopping da cidade, com a justificativa de que ela era muito pesada para que os seus clientes circulassem entre aqueles quadros, que não por acaso também eram quadros de 10 faces de mulheres negras denunciando o racismo na cidade. E por fim, uma live
financiada de um projeto, né, contemplado pela Aldir Blanc em Santa Catarina, que também foi censurado pela Prefeitura de Itajaí, região do Vale aqui do estado, uma live que iria tratar sobre diversidade sexual e de gênero, que iria abordar a questão das crianças viadas, né? Bicha Show era o nome da live. E são exemplos de como esse status quo tem reagido para nos calar. E acho que a minha tarefa e a tarefa dos parlamentares que se elegeram agora, conquanto nossos corpos não estejam ainda mais na linha de frente de ameaças explícitas, nós temos o dever de seguir resistindo em defesa dos nossos direitos. Eu quero, inclusive, Carla, fala sobre esse caso de Itajaí. Eu sou de São Paulo, mas cresci em Santa Catarina, morei em Balneário Camboriú e estudei em Itajaí, né? Então eu conheço bem a cidade. O absurdo que foi essa censura, essa live, não é o tema desse nosso programa de hoje. A gente vai tratar sobre esse tema em outros programas do Todas as Cores, mas é como a nossa vivência como crianças e adolescentes LGBT também é apagada constantemente, né? Eles acham que a nossa sexualidade brota aos 18 anos, né? Não, eu não tinha nenhuma sexualidade até os 18, eu fiz 18, a minha sexualidade surgiu, assim. E eu falei, inclusive, essa semana nas redes sociais, que eu comecei a sentir interesse por garotos quando eu tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade, né? As pessoas queriam ter, quando os outros meninos queriam ter uma namoradinha, eu ficava olhando os meninos e querendo ser o namoradinho deles. Então, esses meus afetos vêm da minha infância. Na esmagadora maioria dos LGBTs vem desde a infância. E essa pauta tacanha e falsa de defesa da infância e da adolescência é uma desculpa para servir mais homofobia, mais transfobia, mais LGBTfobia contra nós, já que a maior parte dos abusos de crianças e adolescentes acontece dentro de casa, por parentes, por conhecidos, por pessoas de confiança, na igreja. Então, há uma deturpação desse termo criança viada, como se isso fosse... Nós estamos antecipando a sexualidade. Todas as crianças já têm afetos desde muito cedo. Eu já tive, você tinha... O Gui tinha, todos nós aqui tínhamos nossos afetos desde muito cedo. Então, eles usam as crianças e adolescentes de uma forma mesquinha, sem protegê-las de verdade, usando essa pauta da criança viada. Isso me incomoda muito porque assim, a gente está muito acostumado a ser atacado, né? Mas essencialmente ser atacado onde eles estão usando crianças e adolescentes para isso é muito pior. Vamos passar para o próximo tema. Eu queria só agradecer a todo mundo que está assistindo. O Gato Conectado manda um beijo para Carla. O Gé Oliveira está assistindo a gente lá de Tubarão. O Marcelo Nascimento falou importante a atuação da nossa companheira Carla em Florianópolis. Grande abraço. Quem mais? A Lu Arroio também comentou aqui, mandou uma boa noite para a gente. Tem recado para Débora. Débora, orgulhoso por assistir uma mulher LGBTI, negra, psicóloga, trazendo a narrativa das lutas desses segmentos. Beijos da mamãe. Então a mãe da Débora está assistindo aqui com a gente. O Wellington Jorge, que é diretor LGBT da UBS, também acompanhando o programa com a gente. O Juninho Play, o Alessandro Gonçalves, lá de Ituberá, na Bahia, do movimento LGBTQI de Ituberá. Então, agradecendo a todos e todas, continuem comentando que eu vou lendo aqui os comentários de vocês. Eu vou trazer um videozinho antes da próxima pergunta. Eu vou trazer um vídeo da Bia Caminha, que é vereadora do PT lá em Belém também, mulher bissexual, negra, ativista, vai falar um pouquinho sobre como é ser LGBT em tempos de fascismo. Vamos assistir o vídeo da Bia. Oi, eu sou Bia Caminha, vereadora de Belém pelo PT, e ser uma mulher bissexual em tempos de fascismo é lutar diariamente contra o ódio, contra o preconceito, é afirmar positivamente os nossos corpos e o nosso amor em todos os espaços, é estar na luta por garantia de direitos, é falar fora Bolsonaro e ajudar a derrubar esse governo fascista. Agradecendo a participação da Bia,
pedindo para vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam, cliquem no sininho para receber as notificações de vídeos novos do PT. Vai ter um monte de programa estreando nas próximas semanas, eu vou estar à frente de alguns deles aqui com vocês, então ajudem a TV PT a crescer, compartilhem essa live, mostrem para os amigos, mandem nos grupos de WhatsApp, que é importante para a gente também continuar crescendo na nossa audiência aqui na TV PT. Eu acho importante, tanto o Guilherme quanto a Carla falaram sobre esse tempo de desigualdade que a gente vive, né? A gente vive um período onde a gente tem uma pandemia que já matou mais de 450 mil pessoas no Brasil, a gente não tem vacina para todo mundo, né? Enquanto nos Estados Unidos, também graças a essa desigualdade mundial que a gente tem, já estão vacinando crianças de 13 anos, 12 anos, aqui no Brasil a minha mãe conseguiu tomar vacina semana passada, com 60 anos de idade, então a gente tem idosos ainda que não foram vacinados em vários lugares do Brasil. E essa desigualdade acaba atingindo de maneira desigual essas pessoas de grupos minoritários, né? Negros, negras, mulheres, LGBTs, que já vivem em situação de vulnerabilidade. Eu queria saber como é que vocês estão vendo a proteção do Estado, que acredito que não está acontecendo em nenhum lugar do Brasil, em relação a essas minorias que acabam sofrendo duplamente, né? A gente tem um grande desemprego. Historicamente, as pessoas negras, as mulheres e os LGBT, em especial as pessoas trans e travestis, acabam tendo mais dificuldade de colocação no mercado de trabalho. Como é que vocês estão vendo os LGBTs agora, nessa fase dura de pandemia que a gente está vivendo? Agora, fala primeiro quem quiser falar primeiro. É só levantar a mãozinha e pode começar. Pode um de cada vez. Eu sou sempre a mais descarada, né? Porque tem a coisa mesmo da drag queen que faz isso com a gente aprende a botar o corpo na frente, né? Faz parte da arte. Uma das minhas melhores amigas, né? Que é a minha produtora, a pessoa que trabalha comigo, a Mari G, que é uma mulher bissexual, ela fez um post recentemente no Instagram dela com alguns dados, né, por que a gente luta, né, como é esse dia de combate, para que não fique parecendo que é uma coisa abstracionista, né, a gente está lutando no campo das ideias, não é por aí, né, quem dera fosse, né, quem dera a nossa luta fosse num eixo, num âmbito filosófico, mas ela é uma luta material, né? Acho que a pergunta do Will, ela permite que a gente traga à tona isso, né? A gente não está fazendo uma discussão sobre perfumaria, a gente está falando sobre as nossas possibilidades de viver, né? E aí a gente sabe, por exemplo, né, devido ao levantamento de dados, existe um projeto chamando Demitindo Preconceitos, que fez um levantamento que menos da metade das pessoas empregadas formalmente, né? Lembremos que a gente está falando do Brasil, emprego formal no nosso país pós-reforma trabalhista, se tornou uma realidade ainda mais absurda, né? A gente é um país de 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, né? Pessoas que já pararam de procurar emprego, mais de 40 milhões de pessoas lançadas sobre essa coisa que a gente conhece como a informalidade, né? Mas que o nome melhor em português bem claro é bico, né? Pessoas que vivem de fazer bico. Das pessoas formalmente empregadas no nosso país, esse levantamento, né, esse projeto Demitindo Preconceito, vai mostrar que 47% dessas pessoas fala ou se assume abertamente nos seus ambientes de trabalho. Ou seja, 63%, né, mais da metade, um número quase 70% das pessoas, não se encontra, né, para falar sobre isso, não acha possível falar sobre isso. Tem também outro dado que foi levantado por uma iniciativa, o Vote LGBT, que fala que 21,6% das pessoas LGBTs foram desempregadas durante a pandemia. Quando a gente compara isso com dados do IBGE, a gente vai descobrir que 12,2 é o índice normal, né? Ou seja, entre pessoas LGBTQIA+, a gente teria o dobro, mais do que o dobro desse número, né? Perdão, não é mais do que o dobro, né? O dobro seria 24%.
21% dessas pessoas desempregadas. Então, é importante a gente levantar esses dados, trazer à tona essa discussão, para que as pessoas entendam que quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre regras e dados e estatísticas do funcionamento do nosso sistema. A gente passa uma crise sanitária, a gente passa pela maior crise sanitária e humanitária da história do Brasil, e essa crise, ela afeta e tem resultados diferentes para pessoas e corpos diferentes, né? Os corpos subalternizados, os corpos abjetos, as minorias minorizadas sofrem ainda mais nesse cenário. E quando a gente está falando, então, né, tentando falar sobre a nossa luta contra as fobias do sexo de gênero, é importante levantar o dado de que nós somos atingidos primeiro. Nós nos tornamos bucha de canhão mais fácil. Os nossos empregos são desligados mais facilmente. Mais raramente nós ocupamos cargos de liderança. Mais raramente nós ocupamos lugares em pleitos políticos. E quando chega a hora de fazer esses desligamentos, se as pessoas que decidem quem será desligado são pessoas orientadas por uma lógica LGBTfóbica, os nossos corpos serão desligados primeiro. Deixa eu trazer mais um videozinho para a gente. O tempo deste programa, a gente precisaria de mais horas de programa para continuar discutindo aqui, mas como a gente já está faltando 15 minutinhos para o programa terminar, eu vou trazer mais um videozinho, depois trago outro, e para a gente adicionar ao nosso debate, eu vou fazer uma pergunta para a Débora. Então vamos ouvir agora a Filipa Brunelli. A Filipa é vereadora lá em Araraquara, cidade onde o prefeito Edinho, inclusive, fez um brilhante trabalho de combate a essa pandemia de Covid-19, fez lockdown de verdade, conseguiu conter o avanço da Covid-19, e a Filipa, inclusive, é a primeira mulher trans, a primeira travesti que é vereadora na cidade e tem sofrido muitos ataques, inclusive sofreu há pouco tempo atrás um pedido de impeachment absurdo, mas que por sorte foi arquivado. Então vamos ouvir o que a Filipa vai falar pra gente. O ideal fascista e reacionário, ele sempre esteve presente na sociedade brasileira, principalmente quando falamos dessa ofensiva social contra nós, pessoas LGBT. Desde a redemocratização de nosso país, ele nunca esteve tão vivo e com tanta fome de consumir vidas como agora. Mais que nunca precisamos estar atentas, sermos estratégicas, pois estamos em uma guerra ideológica social e o que está em risco são nossas vidas. Acho importante isso que a Filipa falou, e também eu vou puxar um gancho do que o Guilherme falou para fazer uma pergunta para a Débora. A gente também tem uma outra pandemia simultânea a essa pandemia de Covid-19, de coronavírus, que é a pandemia de saúde mental. E a gente tem adoecido muito. Todas as pessoas naturalmente já adoecem. A gente vive uma sociedade que é muito doente, né? A gente tem surtos mundiais de ansiedade, de depressão, e na comunidade LGBT essa crise de saúde mental tem um impacto ainda maior, né? Nós temos dados muito maiores, são muito imprecisos, mas dados muito mais graves de suicídio, por exemplo, entre LGBTs jovens do que pessoas da mesma idade que são heterossexuais ou cisgêneros. Queria saber, Débora, como é que você tem visto o cuidado à saúde mental das pessoas LGBT nesse tempo difícil que a gente tem vivido? De Luca, infelizmente, né, quando a gente vai pensar em a sua orientação, crescimento e colocar no mundo. E aí, com LGBTs não é diferente, né? Porque hoje, dia 17 de maio, a gente está comemorando a retirada
do homossexualismo, né, a transformação, a retirada desse sufixo de doença para a homossexualidade, né, que é um traço de personalidade do sujeito. Você coloca o seu processo de infância, né, de crescimento. Comemorando a retirada do homossexualismo, né, a transformação, a retirada desse sufixo de doença para a homossexualidade, né, que é um traço de personalidade do sujeito. Você coloca o seu processo de infância, né, de crescimento, e como você já visualizava a sua orientação sexual nesse processo, né, de crescimento. E aí, quando se retira essa ideia de que é doença, a gente visibiliza isso, que existe um processo que é vivido, que é uma afirmação de um lugar que perpassa a nossa construção, né, enquanto sujeito social. Então, a gente tem uma política de saúde mental totalmente desconstruída, né, um modelo de saúde quando se retira essa ideia de que é doença, a gente visibiliza isso, que existe um processo que é vivido, que é uma afirmação de um lugar que perpassa a nossa construção, né, enquanto sujeito social. Então, a gente tem uma política de saúde mental totalmente desconstruída, né, um modelo de saúde que não visibiliza nossas pautas. Enquanto LGBTs, temos avanços dentro do SUS e toda uma rede que tem desse lugar, né, e que integra esse debate e tenta acolher, mas a gente tem dificuldade de inserir isso nas formações e no processo de modificação e de atuação para a saúde, né, e o bem viver. Então, quando a gente fala que o adoecimento ele é um processo político, né, e aí eu queria também trazer essa dimensão política do processo de adoecimento, a gente está falando de profissionais que se formaram, né, porque a gente tem essa data voltada hoje, em 1990, que sai, né, a homossexualidade do CID, né, do catálogo de doenças. Então, a gente vê uma série de profissionais que se formaram, tanto psicólogos quanto médicos, em uma ideia de que o modo de vida, né, o ser LGBT era entendido como uma doença. Então, a gente tem todo um processo de produção de conhecimento sobre saúde mental e de criação de modos de atuação calcado em um ideal de doença, de patologização da vida, né, e do modo de ser. A gente, pensando essa construção e como o saber, né, médico e o saber científico, ele foi construindo essa ideia de patologia, a gente vê que os suicídios, eles não são só processos psicológicos, né, do sujeito ou condições dadas apenas de uma única pessoa ou de um grupo. A gente vê um processo de adoecimento que ele é global e que ele atinge, né, as pessoas de uma maneira muito, muito, muito forte, né, produzindo esse tipo de problemática que é o suicídio, né, como um adoecimento social e coletivo. A gente tem uma negligência de políticas, uma negligência de processos de acolhimento que começa desde a família. Então, a gente constrói aí, né, uma sociedade altamente tóxica para LGBTI.
Então, é preciso também localizar, De Luca, quando a gente fala sobre o suicídio na população LGBT, a gente tem que entender isso como um processo também político, né, que cria e legitima práticas de violência contra a população LGBT. E aí, né, a gente chama atenção para uma discussão sobre saúde mental que ela não só está voltada apenas aos processos psicológicos, né, mas uma gama de outros processos que perpassam o sujeito. É uma discussão que ela deve ser articulada às demandas da população LGBT. A gente tem uma série de resoluções, né, na psicologia já tem esses avanços, uma série de resoluções que tratam sobre o atendimento às pessoas LGBT. A gente tem discussões fortes junto a coletivos que trazem a importância desse olhar, e esse olhar amplo, né, esse olhar multidimensional, porque como nós falamos aqui inicialmente, a gente não está falando apenas de corpos só LGBTs, né? Sobre um LGBT, a gente tem uma série de identidades e uma série de processos, desde a colonização, que foram preparados para a nossa inferiorização e a nossa não existência no mundo, né? Falar hoje de LGBT no governo Bolsonaro é também trazer à tona, né, esse projeto colonial que se mantém, se estrutura de uma maneira forte e não atinge só o nosso psicológico. Mas atinge o nosso corpo, né? Dentro dessa visão mais ampla que nós temos de saúde e dos processos vividos. Deixa eu aproveitar para agradecer aqui uma última rodada de comentaristas aqui no nosso YouTube. Alô Arroio, quem mais? Carla Gastão, Dirce Conrado Veiga, mas atinge o nosso corpo, né? Dentro dessa visão mais ampla que nós temos de saúde e dos processos vividos. Deixa eu aproveitar para agradecer aqui uma última rodada de comentaristas aqui no nosso YouTube. Alô Arroio, quem mais? Carla Gastão, Dirce Conrado Veiga, Alô Arroio dizendo que era pro Edinho para Rio Preto deixar Araraquara. Ele é muito disputado, Edinho. A Francineide Rodrigues Medeiros, dando parabéns pra gente, falando sobre a equipe de Libras, novamente agradecendo o pessoal das Libras que deu essa força muito grande para deixar esse programa mais acessível. A Chanaine Oliveira, nossa secretária,
Estão preparados para a nossa inferiorização e a nossa não existência no mundo, né? Falar hoje de LGBT no governo Bolsonaro é também trazer à tona, né, esse projeto colonial que se mantém, se estrutura de uma maneira forte e não atinge só o nosso psicológico, mas atinge o nosso corpo, né? Dentro dessa visão mais ampla que nós temos de saúde e dos processos vividos. Deixa eu aproveitar para agradecer aqui uma última rodada de comentaristas aqui no nosso YouTube. A Lu Arroio, quem mais? Carla Gastão, Dirce Conrado Veiga, a Lu Arroio dizendo que era pro Edinho para Rio Preto deixar Araraquara. O Edinho é muito disputado, Edinho. A Francineide Rodrigues Medeiros dando parabéns pra gente, falando sobre a equipe de Libras. Novamente agradecendo o pessoal das Libras que deu essa força muito grande para deixar esse programa mais acessível. A Chunaine Oliveira, nossa secretária, está aqui assistindo também, um beijo para você. Salete dos Anjos, Nayane Rodrigues, Felipe Rodrigues, Paloma Ferreira, o Gabriel de Figueiredo dizendo que ama a Rita. Todos amamos a Rita. Gabriel, isso é unânime. A Adriana Lohana, da Setorial LGBT de Sergipe, e a Silvia Artemanhas do Endes, e o Valmor Manuel Vieira Neto, agradecendo a todos e todas. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações, que é importante pra gente. Vou passar mais um videozinho, fazer uma perguntinha de 2 minutinhos para Carla, e a gente vai para as considerações finais de todo mundo, porque a gente está quase estourando o nosso tempo. Então vamos ver a vereadora Lins Robalo, que é de São Borja, no Rio Grande do Sul, vai falar para a gente também sobre esse dia. Vamos lá. Ser LGBT em tempo de fascismo é não desistir, é entender o seu caminho, entender os desafios e, principalmente, entender que este não é o momento de nós, LGBTs, recuarmos a essa política, a essa necropolítica, a essa política do fascismo, a essa política da violência que chega até nós. Nós precisamos romper com isso. E é a nossa presença na política que permite que isso realmente aconteça e que isso realmente seja efetivo. Por mais e mais LGBTQIA+, na política. Porque só nós estando lá é que ela vai se reformular. Meu nome é Lins Robalo, eu sou assistente social, vereadora eleita em 2020 na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Muito bem, Lins. E vou pegar esse gancho da Lins para fazer uma pergunta para a Carla, que também foi eleita agora. Carla, a gente teve uma eleição recorde de pessoas LGBT nas eleições de 2020 no Brasil inteiro. A gente teve como é que a gente rompe esse desafio de conseguir eleger mais LGBTs para ter realmente esse espaço que a Lins disse que é importante se ocupar? Bom, boa pergunta e desafiadora, né? Acho que passa por 2 processos, Will. O primeiro deles, não sei se primeiro, mas um deles é o que tem a ver com a própria construção e desconstrução partidária no entendimento de que é necessário que essa sociedade que a gente busca construir passe também pela pluralização e pela composição mais plural dos espaços de poder, decisão e representação, né? Que a gente só vai conquistar a democracia substantiva realmente se nós tivermos nesses espaços aqui mais corpos pensando as políticas que são construídas para que nós mesmas e mesmos e mesmes sejamos atendidos, né? Então é importante que a gente convença os nossos partidos e, no nosso caso, de esquerda ainda mais, sobre esse processo. Os dados que o Gui traz mostra mais uma vez o quanto que há materialidade nas reivindicações ditas identitárias, né? Porque os corpos eles sofrem materialmente com tudo isso. Um outro processo é a gente dialogar ainda mais com a sociedade,
né, da importância de que o voto também seja dirigido a essa população. E daí dialogar mesmo com o nosso povo, com a nossa gente, né, com as LGBTs mais próximas de nós, que é importante que a gente compreenda esse processo todo. Óbvio, nós sabemos, basta ser LGBT, basta ser mulher, basta ser negra e negro, certamente não necessariamente, né? Mas a gente precisa construir e potencializar cada vez mais os quadros que estão alinhados com esse campo da política, que defendem a democracia e defendem as políticas públicas e os direitos como necessários no nosso país e no mundo todo, né? Então, é importante isso. E acho que um passo importante para isso, a partir desse número significativo de LGBTs que nós elegemos, é que a responsabilidade que nós temos agora, né? De, digamos assim, mostrar serviço, dizer a que viemos, justamente buscar a construção dessas políticas. Agora, a gente acabou de protocolar, hoje no expediente, dia 17 de maio, um projeto de lei que vai justamente no sentido de buscar criar alternativas de garantia da empregabilidade da população trans no nosso município. Como? Né? Muito parecido com exemplos que o próprio Leonel, nosso vereador em Porto Alegre, também tem apresentado em outros lugares do país, de que a prefeitura ela se responsabilize com a empregabilidade plural, não só nos concursos públicos, como também nas contratações de empresas licitadas, que essas empresas tenham no seu quadro funcional essa pluralidade. Daí a gente cria um duplo movimento, né? De, inclusive, condicionar as licitações, de alguma forma, as empresas refletirem sobre a importância dessa empregabilidade. Acho que é um pouco isso, De Luca, e mais uma vez agradeço aqui a oportunidade. Quero mandar um beijo para o Leonel, nosso vereador lá em Porto Alegre, o muso do Partido dos Trabalhadores. Um beijo para você, Leonel, ele certamente vai estar aqui nesses espaços para a gente também. Quero mandar um beijo para o João Antônio, lá em Cascavel, um beijo para você, um coraçãozinho para você, que também está assistindo o programa. E agora a gente está terminando, já estouramos nosso tempo, vou deixar um minutinho para cada um para as considerações finais. Certamente Rita, Débora e Carla serão presenças constantes aqui nessa nossa programação da TVPT. O espaço está aberto para todos os três, sempre que quiserem voltar, porque é sempre um prazer conversar com vocês três. Gui, muito obrigado por ter topado o nosso convite e por ter participado dessa nossa estreia aqui de Todas as Cores na TVPT. Foi um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite, agradeço pelo espaço, parabéns a vocês pela iniciativa, parabéns às nossas duas pessoas que interpretaram Libras, é muito importante o trabalho de vocês, lembrar sempre que o lado de lá nunca deixa faltar Libras, e se a gente não fala com as pessoas, alguém vai falar. Então eu agradeço mais uma vez por estar aqui, e nesse minuto final quero apenas reiterar uma coisa que disse, e acredito que é uma luta de todos nós aqui, né? As companheiras aqui presentes também falaram sobre isso. As nossas reivindicações são pautas constantes, é preciso estar vigilante, é preciso estar atento, é preciso estar forte, porque as nossas conquistas dependem dessa nossa constância em denunciar, lutar, reivindicar, conquistar e celebrar as nossas conquistas. Gui, obrigado de novo. O espaço está sempre aberto para você aqui, querendo voltar. Carla Aires, nossa vereadora combativa de Florianópolis. Saudades de você, Carlinha. Espero você aqui em São Paulo quando essa pandemia passar. Aliás, antes da pandemia tinha uma atividade aí, né? Bem no comecinho da pandemia tinha uma atividade para ir lá em Florianópolis, acabei não indo. Pandemia. Então vamos torcer para que acabe logo essa pandemia, para que eu possa em Florianópolis estar junto com vocês. Vamos torcer, vamos continuar lutando não só pelos nossos direitos enquanto LGBTIA+, mas também lembrar vigilantemente nessa conjuntura que estamos defendendo e lutando por vacina para todas, todos e todes, auxílio emergencial, renda, trabalho, dignidade e um bom e alto fora Bolsonaro, que é o principal e pior vírus no país neste momento, que as nossas vidas elas importam, né? Também estou morrendo de saudade, Will, assim que tudo isso passar,
Certamente São Paulo vai ser minha primeira parada, porque é uma cidade que gosto muito, sempre reencontro pessoas queridas. A pandemia nos impossibilitou aquela atividade, também nos impossibilitou uma atividade presencial com a Rita aqui pela Acontece, que a gente vai acabar fazendo virtualmente o mês que vem. E deixar aqui uma questão importante, que eu acho que é utilizar esses espaços para a gente fomentar ainda mais a noção de mobilização e participação das pessoas, né? Eu acho que o governo genocida, ele também criou uma estrutura de desmobilização dos movimentos sociais, né? Quando ele rompe com os espaços de controle social, como os conselhos de direito, quando ele extingue da base da formulação das políticas, ou seja, pela desconstrução das políticas, as conferências e todos esses espaços democráticos que nós conquistamos. Então, lutar para que, muito em breve, com uma luz no fim do túnel, a gente recupere toda essa nossa esperança e o motivo de ser feliz de novo. E a população LGBT luta por isso, sem dúvida. Deixa eu só deixar um registro aqui antes de passar para a Débora. Deixar um abraço ali que eu vi para Carla Gastal e para o Gato Conectado. São pessoas muito queridas e importantes que ajudaram a construir esse mandato aqui também e nos trazer até a Câmara, que estão acompanhando a TVPT. Um beijo para vocês também. E Carlinhas, tenho certeza que você vai ser uma presença constante aqui nesse Todas as Cores e nos outros programas da TVPT, porque você é uma parlamentar muito importante, uma ativista importante para a gente. Então, obrigado pelo seu trabalho e obrigado por estar aqui com a gente nessa estreia. Débora, obrigado por ter emprestado o seu sotaque maravilhoso. Eu tenho uma saudade imensa do Nordeste. Eu morei 6 anos em Pessoa, então eu sinto muita falta desse sotaque, desse calor nordestino, não da temperatura. Eu odeio calor, aqui em São Paulo tá friozinho, tá bom, mas eu tenho saudade do calor do povo nordestino, que é um povo muito acolhedor, muito carinhoso. Então, obrigado por ter emprestado o seu sotaque, seu tempo e seus conhecimentos para a gente aqui na TVPT. Obrigada, Deluca, obrigada aos demais, né, Guilherme, Carla, foi um prazer ter participado. Eu acho que é um momento importante, né, da gente reivindicar, porque eles criaram a LGBTfobia, né, e nós criamos o orgulho LGBT, e é isso que a gente quer afirmar todos os dias, e lutar por direitos, por políticas públicas que deem conta da nossa realidade, né, não excluindo os nossos modos de vida, mas visibilizando eles e dizendo que eles merecem existir, eles precisam existir, porque faz parte da sociedade e vivemos em sociedade. Então, quero agradecer, mandar um abraço a quem está ouvindo. Marcelo é o companheiro daqui, líder do movimento LGBT durante muitos anos. Foi ele que escreveu aquele comentário dizendo mamãe. Queria agradecer, Marcelo, porque é uma pessoa que veio antes da gente, né? Que é do PT, conhece e está aí nos orientando, né, nesse processo de luta e de recondução, visibilizando também demandas, já que são nossas, que são de todas e todos nós. Quero agradecer à juventude LGBT, que está aí atuando, a Arte Jovem LGBT, que é a entidade jovem, né, que representa a juventude LGBT nos espaços de luta, a secretaria e a todos vocês. Muito obrigada a todos. E seguimos em marcha. Quero agradecer novamente a todo mundo que está assistindo. O Política comentou aqui, não me notaram, notei você, Política, um beijo para você, não sei seu nome, mas fica o nome do perfil que você está usando, então agradecendo ao seu comentário, agradecendo de novo ao Rodrigo e Viviane. Obrigado, Rodrigo e Viviane, que fizeram o acompanhamento em Libras para a gente aqui. Um beijo para vocês, brigadão. Eu tenho para mim, é um compromisso pessoal, eu aprender Libras até o fim desse ano, então eu já estou vendo onde é que eu faço uma aulinha, então até o fim do ano eu vou estar ajudando vocês a fazer Libras aqui também nesse canal. E falar um pouquinho da programação da TVPT, a gente já estourou muito tempo, mas como a nossa programação está um pouquinho mais aberta nesse comecinho, não tem tanto problema. Terças, quartas e quintas-feiras, desde manhã muito cedo, a gente tem o Direto de Brasília, que nesse período está transmitindo a CPI da Covid, uma transmissão com análise, com comentários, é muito bom. Acompanhem, você pode assistir em outros lugares, mas aqui você tem os comentários. Quando tem intervalos na CPI, vocês têm os comentários dos nossos especialistas, deputados, senadores, médicos, pessoas que ajudam a entender o andamento político dessa CPI. Nas quartas-feiras, o racismo estrutural e institucional é debatido no Liga Preta. Nessa semana
também às 19 horas. O horário dos programas a gente vai alterando, mas na semana Liga Preta é às 19 horas. E sextas-feiras a gente tem o Cultura em Foco, que traz a diversidade brasileira com entrevistas, debates sobre as políticas culturais, o Fazer Cultura, valorizando os fazedores locais, o posicionamento e atividade parlamentar sobre o setor e, é claro, a agenda cultural da semana para você aproveitar em casa as atividades culturais que estão disponíveis no Brasil. E também ressaltando que toda a nossa programação, como eu já falei, conta com tradução em Libras, é importante essa inclusão, e a gente preza muito por isso aqui na TV PT. Todas as segundas a gente vai estar de volta com Todas as Cores aqui na TV PT. Siga a TV PT aqui, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e também continue acompanhando os outros espaços de notícias do Partido dos Trabalhadores, o nosso site, a Rádio PT e as nossas redes sociais, se encontra facinho no PT. Eu sou o William De Luca, estive com vocês aqui na estreia de Todas as Cores e vocês vão me ver bastante por aqui ainda. Um beijo para vocês, boa noite, fiquem em casa, se protejam, usem máscara, quem está em idade de se vacinar na cidade de vocês, tome vacina e se cuidem, porque essa pandemia é muito perigosa, a gente ainda está muito longe de acabar esse terror. Novamente, obrigado, Guilherme, Débora e Carlos, um beijo para vocês, um beijo a todo mundo que acompanhou a gente no Todas as Cores. A gente fica por aqui. Boa noite. Tchau. Lula e Dilma foram os primeiros a abrir as portas do Planalto para dialogar com o movimento LGBT e criar programas voltados para o reconhecimento de seus direitos. Nos governos PT, vários programas em favor da comunidade LGBT foram criados. Pela primeira vez, pessoas trans puderam usar seus nomes sociais. O PT foi o primeiro partido a eleger uma pessoa LGBT e em 2021 é o partido com mais LGBTs eleitos em todo o Brasil. Não se sinta afetado pelo afeto, gênero ou orientação sexual de outra pessoa. Todos merecem ser amados e respeitados. Basta de LGBTfobia. 17 de maio, Dia Internacional de Luta contra a Homofobia.